A paz do Senhor, meus amados irmãos, está começando mais um programa da Central de Adolescentes. A Central é um projeto da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, ao qual faz parte da Superintendência de Ensino, a Central, que nosso pastor superintendente é o pastor James Schmidt Vieira, e o pastor presidente da nossa Igreja Restauração é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Amém? Agora um bom dia para os irmãos. De novo, aprove a Deus que eu esteja nessa manhã convosco, fazendo este programa e ressaltando por que não está sendo ao vivo os programas da Central. É que aos sábados tem as consagrações, tem a igreja unida em oração, em louvor a Deus, unificando, né? Vivendo uma vida em unidade, até que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque é muito importante. Deus manda a gente congregar. Então, se os irmãos, vocês combatentes, venham congregar, venham conosco nas consagrações de sábado, adorar a Deus. Tem fortalecido a fé de todos nós que vêm participar. Eu venho sempre que possível, quando não trabalho, venho para cá, para as consagrações, e Deus sempre vem me dando vitória. Amém? Já também quero pedir para os irmãos que estão assistindo também, deem o seu like, deem seu joinha, apertem no botão de curtir. Quem não é inscrito, se inscreva, porque assim torna o nosso canal da igreja relevante no YouTube, e assim ele começa também a indicar as outras pessoas, quanto mais relevante ele se torna, e assim vamos evangelizando. E também que os irmãos compartilhem para seus status, seus contatos, compartilhem no WhatsApp, em suas redes de comunicação, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Agora, fazendo essa introdução, eu já quero, antes de começar o programa, o tema, vamos orar. Quero você está assistindo também, se tem um pedido de oração, deixe vai ser em uma estreia, daí só põe no chat ali, que no final nós vamos estar orando por vocês também. Amém? Vamos começar com uma oração, para que o nome de Deus venha estar sendo glorificado nesta manhã. Amém? Senhor meu Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai, nessa manhã, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós nesta manhã, e que este programa, Senhor, venha a ser na Tua presença, Senhor. Que este programa, Pai, venha a ser somente para a Tua honra e para a Tua glória. Nós não somos merecedores, Senhor, mas nós precisamos da Tua presença, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Dirige este programa, Senhor, dirige este programa conforme da Tua vontade. Senhor, dirige a vida, Senhor, dos meus irmãos, dos combatentes, Senhor, que estão assistindo nesse dia, Deus. E que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o tema que ia ser ministrado hoje, o próprio Deus mudou. Até começar essa gravação era para ser mas aprove a Deus que seja um outro tema. Nós iríamos falar sobre o temor a Deus, mas eu senti no meu espírito, muito forte, claro, as circunstâncias também, Deus preparou esse dia para falar uma coisa que também tem a ver com temor a Deus. Mas o que nós fazemos, o que nós podemos fazer, as nossas ações a partir desse temor a Deus, a partir de como nós devemos realmente aproveitar as oportunidades de Deus. O que a gente tem ao nosso alcance que vai comover o coração de Deus. E eu já quero trazer uma história de como é que acontece esse poder de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 18. E no versículo 22, nos diz a história de Elias e os profetas de Baal. A Bíblia nos diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo,
eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. Até aqui, só para a gente analisar. Elias faz uma proposta para o povo de Israel. Olha, aqui em Israel só sobrou eu. Ele disse pro povo: ó, só tem eu aqui de agora que é profeta de Deus, profeta do Senhor. Já de Baal tem mais de 400. Aí Elias continua falando: vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 bezerros. Aí pode ser qualquer 2 bezerros. Aí os profetas de Baal escolhem qual eles querem. Ah, pode ser o da direita ou da esquerda, tanto faz para mim. Aí eles vêm, preparam o altar deles para sacrificar a Baal. E eu venho e preparo o meu altar para sacrificar a Deus. E nós vamos ver qual é o Deus de verdade, qual é o Deus poderoso. É meio, não vou dizer um desafio, mas é uma forma de mostrar qual é o verdadeiro Deus, que com certeza o Espírito inspirou ao Elias. Aí quando os profetas de Baal começaram a clamar a Baal, e faziam tudo, começou de manhã, foi até meio-dia, esperneavam e gritavam: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. Ou seja, começando a analisar aqui, o Baal, o Deus que mais de 400 profetas, imagina, mais de 400 profetas, a Bíblia nos fala que são 450 homens, gritando, se esperneando: Baal, 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 me escuta, põe fogo nesse altar, Baal, e nada. Mas a Bíblia continua nos falando que depois no versículo 27, e sucedeu que ao meio-dia o Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entenda, ou que entende alguma viagem, porventura dorme e despertará? E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Veja só, a diferença já começa aqui. Enquanto Elias zombava daqueles falsos profetas, dizendo: ah, e esse Deus aí, ele tá dormindo, tem que gritar para acordar ele, ou ele tá muito longe, tem que fazer mais voz para ele poder ouvir. Aí começou aqueles profetas a se mutilarem, a se cortarem, a derramarem sangue sobre si, tudo para chamar a atenção desse Deus que nem existe. Misericórdia. E depois no versículo 29 nos diz assim: e sucedeu, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se ofereceu. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Olha só. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água. Só até aqui por enquanto. Vamos analisar a diferença já. A diferença que Elias começou a fazer nesse processo. Elias teve o total temor a Deus. Enquanto os profetas de Baal, as pessoas que não estavam com Deus,
faziam esses altares de qualquer jeito e só clamavam, botavam o bezerro ali, clamavam e gritavam e se cortavam. Olha a diferença que Elias fez. Elias tinha o total temor, que antes ele veio, pegou aquele altar que já estava quebrado porque o povo não usava mais. Ele veio e reparou aquele altar do Senhor. E ele pegou 12 pedras, imagina. O altar estava lá. O desafio era só pegar, botar o bezerro e fazer cair fogo do céu. Mas diferente dos outros 400, Elias teve temor a Deus. Elias teve um temor tão grande que ele pensou em tudo, nos mínimos detalhes, para ser conforme a vontade de Deus. Ele fala assim, ó. Então Elias disse, olha que tremendo. Elias, ele pegou as 12 pedras, catou 12 pedras e montou em volta do altar. E disse que vai ser 12, para ser as 12 tribos, para assim ser cada vez mais sendo o nome de Israel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ele foi montando aquele altar, botando as 12 pedras, dizendo, essa é em nome do Senhor, é em nome de Senhor, é em nome de Senhor, é em nome de Jeová, é em nome de Deus. Oh, glória a Deus. Ele tinha um total temor que tudo, qualquer movimento que ele fazia, ele glorificava o nome de Deus. Então ele armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse, fazai-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Aquele altar ele chegou a ficar encharcado. Não ficou nem um pouco molhado, ficou encharcado aquele altar. Pegaram, imagina, 4 cântaros e encheram de água. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, estava inundado de água aquele altar. À primeira vista era impossível pegar fogo aquilo. Imagina, não sei quem já fez uma lenha, já acendeu uma lareira, uma churrasqueira com lenha. Se tiver qualquer umidade, não pega fogo, não. Imagina se uma umidade difícil. Agora imagina encharcada como estava aquele altar. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Imagina, tudo em volta, não só, a água não ficou só concentrada, era tanta água que chegou a transbordar e tomar conta daquele lugar. O altar estava aqui, mas as águas, era tanta água que estava até mais além, estava ao entorno do altar. E sucedeu, pois, no versículo 36 continua dizendo assim, ó. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha que tremendo isso aqui. Manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse só, o Senhor, e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E a Bíblia continua falando, no versículo 40 diz assim, ó, e Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram a mão deles, Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Até aqui. Que história tremenda essa aqui, meus irmãos. Combatente do céu, que história linda essa aqui. Se eu for parar para analisar a diferença, como posso chegar no que eu quero trazer para os irmãos? Essa é uma história base de como o poder de Deus se manifesta, de como nós podemos proceder com total temor. É assim, antes de qualquer coisa, antes de termos a oportunidade de estarmos na presença de Deus, nós temos que ter um total temor. Foi falado num programa de sábado, apresentado por mim, pelo irmão Marcos Leonardo e pelo irmão Cauã, no dia 29, sábado. O que é esse temor a Deus? Qual é a consequência?
o que é, da onde vem a importância de ter o temor a Deus. Então eu peço que os irmãos assistem o programa da Superintendência da Juventude, que foi transmitido no dia 29, depois do culto. Vejam e tenham a ciência do que é esse temor a Deus. Porque aqui eu quero trazer para os irmãos, para vocês combatentes, como nós podemos aproveitar essa oportunidade de já ter o temor de Deus. Quem já tem o temor de Deus, como usufruir dele. A Bíblia nos fala aqui nessa história que o profeta Elias, ele tinha um temor tão grande, mas tão grande, que ele conseguiu edificar um altar. E mais, ele edificou do jeito que Deus queria. Como assim do jeito que Deus queria? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 51, no versículo 15 até o 17. A palavra diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca, e entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha que tremendo. A Bíblia nos está falando que o prazer de Deus não foi no holocausto. Deus não se manifestou naquele dia com o profeta Elias porque foi sacrificado um bezerro a ele. Não. A Bíblia nos fala aqui que o que motivou o fogo de Deus descer não foi aquele bezerro que estava no altar. Não foi aquelas 12 pedras. Não foi porque o Elias restaurou aquele altar. A Bíblia fala que o Senhor abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Agora a parte mais importante: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o poder de Deus se manifestou por causa daquela oração que o profeta Elias fez. O profeta Elias fez uma oração de quebrantamento. Ele esqueceu dele mesmo e botou só Deus na frente. A Bíblia nos fala assim, ó. Olha que tremendo. No versículo 36 de 1 Reis, capítulo 18. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, o que o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu, caiu o fogo do Senhor. Ou seja, o fogo de Deus só começou a cair quando o profeta Elias fez aquela oração. A oração botando Deus na frente. Ele começou a clamar, dizendo: olha Deus, eu sou só o teu servo. Eu não estou fazendo isso para que eu apareça. Eu não estou fazendo isso para que o povo veja que eu sou alguém. Não, o que Elias fez foi somente fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Ele falou: Deus, faça isso para que o povo veja que só o Senhor é Deus. E dito e feito, porque ao partir disso, o povo começa a clamar, lá no versículo 39 desse capítulo 18 de 1 Reis, disse assim, ó, no capítulo 38, então caiu fogo e consumiu o holocausto. E melhor, no versículo 39, a Bíblia nos fala assim, ó: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, olha que tremendo. A partir do sacrifício, a partir daquela ação vinda de Elias,
para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o povo veja que o Senhor é Deus, aconteceu. O povo começou a se rasgar e dizer: não, mas realmente só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Olha que tremendo isso. Mas outro segredo também é o coração contrito. Como assim coração contrito? Eu não vi. Se a gente for ver a oração, a Bíblia não nos fala que o próprio Elias ele se derramou, ele chorou, ele teve o coração quebrantado por Deus. Não. Mas em vez disso, ele encheu o altar com água. O altar que ele edificou, ele não somente encheu de água, ele não somente edificou, restaurou, botou pedrinhas lá, mas ele encheu de água. Vamos ver uma comparação. Vamos ler mais outra história que comprova que o que acontece quando nós temos total temor e nós imundamos o altar. A Bíblia fala em 1 Samuel uma história. Vamos ler alguns trechos. 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2. E este homem tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Olha que tremendo. Versículo 5. Porém a Ana dava uma parte... Melhor, vamos ler o 4 também. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Agora versículo 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. Melhor, versículo 6 também. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Mas olha que tremendo, no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora Ana começa a rogar. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha que tremendo. Ana chorou abundantemente. Agora o versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada. Olha que terrível isso. Não, e Eli ainda disse: disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Agora o versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o
tenho pedido ao Senhor. Só até aqui. Olha que história tremenda também. O que essa história tem a ver com o altar que Elias encheu d'água? Do mesmo jeito que o Elias encheu d'água aquele altar, pegou os 4 cântaros e derramou a água nele sobre 4 vezes com total temor, Ana fez a mesma coisa. Só que a Bíblia nos fala que em vez de usar água, Ana usou lágrimas. Quando o Elias dizia e orava: Deus, mostra que é profeta em Israel, mostra que tu és o Senhor Deus poderoso, ou melhor, mostra que eu sou teu servo e que fiz cumprir com a tua palavra, e mostra que tu és Senhor Deus. Ana fazia a mesma coisa. Só que Ana, em vez de fazer esse voto para que o povo veja que o Deus é poderoso, Ana derramou suas lágrimas no altar, derramou a sua lágrima porque ela estava amargurada de coração. Ela estava com o coração aflito. E foi tão ponto, então ela derramou tanta que eu consigo comparar como se fosse 4 cântaros de água, nas 3 vezes. Porque ela chorou abundantemente, ao ponto do sumo sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada. Imagina tu chorar tanto, mas chorar e chorar e chorar, que vê alguém e fala assim, ó, olha lá. E aquele lá embriagado, bêbado, bebeu, ainda chega pra te falar, ô meu irmão, ô combatente, te aparta do vinho. Imagina foi a situação de Ana. Ela estava com tamanho tristeza, com tamanho temor a Deus, que ela chorava e chorava ao ponto de estar como se embriagada. Mas a importância disso, porque a Bíblia nos fala lá no Salmo 51, no versículo 17, os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. O que fez cair lá do céu, aquele fogo que consumiu o bezerro, não foi o bezerro. O que fez acontecer o milagre na vida de Ana não foi só porque ela chorou, porque ela fez como a Bíblia nos mostra, ela foi lá orar. Não. Foi porque ela teve o coração contrito. Foi porque aquele altar estava úmido, molhado, encharcado com as lágrimas de Ana. Ana estava chorando tanto, mas tanto, que com certeza na frente, no altar onde ela estava, aquele lugar estava encharcado. Do mesmo jeito que as circunstâncias, quando Eli diziam... Imagina, vamos para pensar as circunstâncias. Vamos começar pelo Elias. Elias era um profeta do Senhor contra 450. É 450 contra 1. O altar do Senhor Jeová estava quebrado. Eles não estavam usando. Já o altar de Baal estava lá. Eles estavam usando o altar de Baal. E não só satisfeito com essas circunstâncias contrárias, o Elias encharcou aquele altar de água. Encharcou. Olha, as circunstâncias estavam todas contra Elias. Do mesmo jeito com Ana. Ana não era estéril. A Bíblia nos mostra. Olha que tremendo, no versículo 5. No versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 1. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, o próprio Deus transformou a Ana em estéril. Olha que tremendo. Do mesmo jeito que com certeza o altar ser molhado, ser encharcado por Elias, veio do Senhor. Do mesmo jeito a circunstância, a adversidade, veio pela vontade do Senhor. Porque é que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Ana estava num estado completamente contrário ao que ela queria. Ana estava num cenário ao qual as circunstâncias, as portas pareciam ser contra elas. Ser contra ela. Porque não é impossível você que é estéril, ter a sua madre cerrada, ter um filho. E era o que Ana mais queria. E não somente isso, mas a outra esposa, a concubina aleluia,
A concubina de Eucana, a Penina, a Bíblia nos mostra que ela fazia chocarrices, ela zombava de Ana e ria. A Bíblia nos mostra no versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. Ou seja, Ana, além de ter a sua madre cerrada, ela tinha a Penina diariamente zombando ela. E a Bíblia nos mostra que era de ano em ano, em ano em ano. Não era só um momento e parava, ou num curto período de momento. Era diariamente. De ano em ano, Ana se deparava naquela circunstância. Ela amava seu esposo amava ela, mas ela não podia dar uma descendência para ele. E os leitores da Bíblia sabem que o Deus fala que a maior herança que Deus deu pra gente é uma descendência, um filho. Antigamente, era tão valorizada a questão da descendência. Se um homem tinha sua esposa estéril, ou se tinha uma esposa falecida, ou o homem faleceu e sua esposa não deu descendência, para aquele homem ter descendência, a mulher vai e se casa com o irmão do viúvo, ou o homem em vida pode contrair outra mulher em casamento, como concubina, tudo para ter essa descendência. Ou seja, uma das coisas mais valorizadas na época, uma das coisas que Ana mais queria, ela não podia dar para ele, para Eucana. As circunstâncias eram contra. Tudo parecia contra. Mas o que eu quero trazer para vocês é como aproveitar as oportunidades que Deus dá. O que nós podemos fazer para alcançar, com total temor, alcançar a oportunidade que Deus nos dá na presença dEle. A Bíblia nos mostra que tanto no caso de Elias quanto de Ana, o altar teve que ser úmido, o altar teve que ser molhado. Além de nós pedirmos para Deus, nós devemos nos entregar, ter o coração quebrantado, ter o coração contrito, porque isso é sacrifício de verdade a Deus. A Bíblia fala lá no Salmo 51, por que te não comprases, não, melhor, versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O próprio profeta Joel fala para nós não rasgarmos as nossas vestes, mas sim rasgarmos a nossa alma, nos rasgarmos na presença de Deus. A Bíblia nos fala em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, no versículo 7, uma passagem bem famosa, mas eu quero mostrar uma coisa muito importante para os irmãos. Mateus 7:7, a palavra nos diz assim, ó, Mateus 7:7, glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Deus vivo. Aleluia, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. A Bíblia nos fala assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Se vós sois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, a Bíblia nos fala quando nós temos uma necessidade, quando uma oportunidade aparece para nós, nós temos que ter temor a Deus. E um temor não é só um respeito a alguma coisa. Quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia nos mostra que nós temos que ter uma ação também. Não é somente ficar sentado, parado na presença de Deus com respeito, com temor a Deus,
que as coisas vão acontecer. Para realmente aproveitar uma oportunidade que vem de Deus, nós devemos pedir, nós devemos buscar e bater na porta. Combatente, nós somos jovens, no colégio, na rua, com os amigos, vai ter circunstâncias contrárias. Vai vir circunstâncias que não vão agradar a Deus. É inevitável. A Bíblia nos fala que o mesmo sol que nasce para os ímpios é o mesmo que nasce para a gente. Mas com temor a Deus, de nós temos uma ação, tem como aguentar isso. Quando nós estamos na escola e tem uma prova difícil, matemática, misericórdia, e nós não sabemos aquela matéria, aí vem o diabo no ouvido, vai e cola, fala no teu ouvido, cola, vê com o teu colega a resposta e põe para te passar de ano, para te não N motivos. O diabo fala isso. Mas nós, como filhos de Deus, servos de Deus, nós não podemos ir contra. Ou melhor, nós temos que ir contra a adversidade. Nós temos que ir contra isso. Porque se a gente parar para pensar nessas duas histórias, por maior que era a adversidade, o poder de Deus se manifestava. Não adianta falar assim, eu joguei futebol ontem porque os meus amigos ficaram me incentivando e não pararam até eu dizer que sim. Ou nós fomos na casa de um colega e lá tinha um videogame e estavam jogando videogame e eu não resisti porque eu já estava lá mesmo e eu não ia ter o que fazer se eu não jogasse. Circunstâncias vêm. Tudo vai estar contra. Se a gente olhar para o lado, o mundo vai estar nos inclinando, nos direcionando para pecar contra Deus. A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, quem coordena o mundo é o maligno, é o diabo. Ele vai fazer as circunstâncias se voltarem contra ti. Para ti, combatente, pensar que não adianta fugir. Não adianta eu ir contra, porque não vai ter como depois. Por mais que nós amamos nossos amigos, por mais que nós queremos ter essa intimidade, essa amizade com pessoas, nós devemos quebrar com essas barreiras. Mas não é quebrar de um jeito, não vou mais falar com ele, então não vou mais falar com ninguém no colégio, vou viver num quarto trancado. Não é assim. Nós devemos nos humilharmos na presença de Deus, com temor a Deus, para que as barreiras, as diversidades venham a ser quebradas. Porque tudo que a gente quer vai acontecer. Veja só, Ana, como ela quebrou a barreira dela. Ela derramou a alma dela para Deus. Ela derramou dizendo, Deus, olha Deus, eu derramo a minha alma. Eu derramo o que tem dentro de mim, eu ponho para ti. Olha, tu tá vendo essa amargura, Deus? Eu estou lançando sobre ti. Eu estou chorando, eu estou sacrificando o meu tempo, minhas emoções para ti. Elias fez isso. Ele dizia, Deus, desça com fogo do céu, para que o povo veja que só o Senhor é Deus. Eles encharcaram o altar de água. Eles deixaram o altar encharcado. Ambos, tanto Ana quanto Elias, pegaram aquele altar e deixaram encharcados, preparados para o poder de Deus se manifestar. Deus, ele se manifesta nas adversidades. Quanto mais contra o mundo está lutando, enquanto mais contra o mundo está contra ti, quanto maior as adversidades estão contra ti, que Deus atua. Deus atua e faz até o que tu nem imagina. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, se não me engano no capítulo 2, ou no capítulo 9, mas acredito que no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. A Bíblia nos fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que tremendo. As coisas que Deus separou para ti,
As coisas que Deus preparou para ti é muito maior do que tu imagina. Então a adversidade vem, a circunstância vem contra, mas se nós temos o temor a Deus, nós vamos conseguir mais, muito mais do que nós queremos. Se nós conseguimos aproveitar a oportunidade com total temor a Deus, nós vamos realmente ter nós vamos conquistar o que Deus conquistou pra gente. E vamos ter muito mais do que nós queremos. Veja só, Ana só queria um filho para ter descendência eucana. Então, Deus, tendo esse poderzão, esse poder grande que ele tem, ele não somente deu um filho a Ana. Ana teve outros filhos depois, mas Samuel foi um juiz, foi um profeta. Samuel não foi qualquer coisa. Olha só que tremendo. Ana só queria uma descendência para Eucana, mas Eucana teve a descendência, teve um filho que foi profeta de Deus, foi juiz na casa de Deus, ungiu Saul, ungiu Davi. Samuel foi um grande homem, ao ponto que quando ele morreu, Saul quis consultar uma mulher que falava com os mortos, para ter mais conselhos de Samuel. Samuel era um grande homem, foi a descendência para Eucana. Deus deu muito mais do que Ana queria. Elias só queria que o povo visse que o Senhor era Deus, que ele era Deus. E Deus fez mais. Deus deu todos os falsos profetas de Baal nas mãos dele mesmo, porque a Bíblia nos fala no final que foi ele mesmo quem matou os 450 profetas de Baal. Ou seja, Elias só queria que o povo visse que o Senhor era Deus. E Deus fez mais por ele. O povo viu que o Senhor era Deus e ainda entregou os profetas na mão dele. Olha que tremendo que Deus faz. Deus quer te dar muito mais do que tu quer. Mas nós devemos ter temor na presença dele. E sabemos que nós temos que nos humilhar. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro. Quero 1 Pedro. Glórias a Jesus. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 6. Humilhai-vos, pois, a Deus, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia nos fala aqui que o segredo para ter o nosso milagre, o como nós devemos estar na presença de Deus, é quebrantados, é nos humilhando, é chorando a Deus e lançando os nossos anseios sobre ele. Por exemplo, nós tivemos um convite de ir jogar futebol, de jogar videogame, de conversar com aquela guria, aquele rapaz do colégio. Mas nós nos humilhando, nos dizendo, Deus, em oração, né? Deus, eu queria tanto ir lá. E tu fala com Deus, fala o que tu tá sentindo. Ele é teu pai, ele quer te ouvir. Deus, eu queria ter ido jogado futebol. Fala chorando, derrama, mostra o que tu queria de verdade, mostra os teus anseios para Deus. E Deus vai começar a te exaltar em tempo oportuno. Ele vai começar a dar o que tu realmente precisa. Tu vê limitadamente, mas Deus vê além, quer te dar muito mais. Deus quer te fortalecer. Combatente do céu, Deus quer te dar uma coisa grande, um projeto grande. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou no teu coração aquilo que Deus separou para ti. É grande, combatente. É grande o projeto de Deus. Deus te separou para ser talvez um missionário, um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo, um profeta, salvador de almas, um pastor apacentador extraordinário. Mas nós devemos, antes de tudo, ter temor a Deus, aproveitar as oportunidades que Ele dá e nos humilhar na presença dele. Humilhar.
chorar, lançar nossos anseios a Ele. É o que Deus quer falar com vocês hoje. Deus tem milagre, tem coisas grandes, sobrenaturais, mas que isso aconteça, que venha ser para a honra e para a glória dEle. Venha ser tudo para o nome dEle. É o que Deus quer falar contigo hoje. Deus tem milagre para ti. Mas se humilhe na presença dEle. Chore, quebrante seu coração contrito. A Bíblia nos fala lá em Salmos, que, se não me engano, é em Salmos ou Provérbios, que aqueles que têm o coração quebrantado, Deus está com eles. Então, para Deus estar contigo, te dando essas coisas grandes, não endureça teu coração. Não peque contra Deus como uma libertinagem. Resista. Por mais que tu caia depois, mas resista. Mostre para Deus o que tu quer. Mostre para Deus. Não importa se tu já caiu, se vai cair, mas continua firme resistindo, dizendo: não, Deus, eu quero isso. Eu caí, mas eu não vou fazer de novo porque eu quero santidade. Mostre para Deus e Deus vai te dar graça. E vai mover céus e terras por ti. Amém? Eu não sei se os irmãos entenderam, mas o que o Espírito Santo me moveu a falar para vocês, eu falei. E também as horas já se passam. Tem um tempinho, mas vamos terminar com uma oração. Vamos orar para que essa sabedoria que a Bíblia nos fala, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então vamos clamar a Deus por essa sabedoria. Vamos clamar a Deus para ter esse temor, para conseguir fazer o que é melhor para ti. Independente das circunstâncias, quando for difícil, orar contigo e desabafar para Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai, nesse dia, Senhor, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, no horário, Senhor, que essa alma estiver vendo este programa, Senhor. Tudo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Nos dê temor a Ti, Senhor. Nos dê temor, Senhor, que nós não vemos ter pecados pequenos, Senhor, como se fossem normais. Não, Senhor, nos deixe, Senhor, parados, Senhor, na nossa fé. Nos dê um temor a Ti, Senhor, que nós venhamos, Senhor, seguir fiéis a Ti. Fiéis, Senhor, falando o que o Senhor quer que nós falamos, Senhor. Agindo como o Senhor quer que nós venhamos a agir, Senhor meu Deus. Dai-nos, Senhor, esse temor que vem de Ti, para que nós venhamos aproveitar toda a oportunidade, Senhor. E para que o Teu nome venha ser glorificado, nós venhamos, Senhor, derramar, quebrantar nossa alma na Tua presença e pedir para Ti, Senhor, o que nós precisamos, ó Deus, de confessar e lançar sobre Ti os nossos anseios, para que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor. Se existem, Senhor, pedidos de orações, Senhor, de almas que estão assistindo, Senhor, eu não sei quais são esses pedidos, ó Deus, mas eu sei que Tu és o Deus do impossível, eu sei que Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e que não existe nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Então, Senhor, toca, Senhor, nesses pedidos de orações, toca no corpo físico, toca na alma, toca no espírito, Senhor, e faça a Tua vontade, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, meu Deus. Faça o Teu querer, Senhor, faça o Teu agir, Senhor, nesse dia de hoje. Nos ensine, Senhor, a nos humilharmos na Tua presença, Senhor. Nos ensine a como nós devemos prestar o sacrifício de coração quebrantado a Ti com todo temor, para que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor. Assim eu oro, Senhor, assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então, nós vamos encerrar mais um programa. E eu queria saudar os irmãos, agradecer por estarem conosco e saudá-los com a paz, a oração e a união. Aleluia. Deus